No canal Tubino Entrevista de hoje, o assunto é os povos originários brasileiros. Pelo mundo dos rios e da natureza, Tupá é Tupá. Olá, você que nos acompanha pelo canal Tubino Entrevista. Bem-vindo a você que está chegando agora e conhecendo o nosso canal. Não esqueça de inscrever-se, deixar os seus comentários, o seu like e divulgar o nosso trabalho para os seus amigos. O canal Tubino Entrevista tem o orgulho de trazer quinzenalmente conteúdo de qualidade, relevante, através de pesquisas em canais sérios que trazem assuntos muito importantes para o nosso autoconhecimento e para a nossa evolução. O nosso muito obrigado a GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária que nos ajuda a continuar sempre dando continuidade a esse trabalho de pesquisa. O nosso assunto de hoje é os povos originários no Brasil. Qual a sua origem? Qual a influência que eles têm na nossa cultura brasileira? Vamos então à nossa entrevista. Como os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano? Como se expandiram por regiões tão diferentes, das geleiras canadenses ao litoral brasileiro? E qual era a relação entre os povos que dividiram territórios próximos, mas completamente diferentes, como os Andes e a Amazônia? Muitas dessas perguntas começaram a ser respondidas com mais precisão na última década, graças ao avanço da genética e das técnicas que permitem avaliar e comparar a ancestralidade de duas ou mais pessoas. Mais especificamente na América do Sul, essas ferramentas de análise do DNA estão causando uma verdadeira revolução no conhecimento e permitem entender melhor as origens e as histórias dos povos originários. Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo vou te contar 5 descobertas fascinantes sobre a origem e a história dos povos indígenas da América do Sul que foram reveladas pela genética. Antes de mais nada, vale explicar que esse trabalho é liderado por um grupo de cientistas do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP. Nos últimos anos, a equipe, coordenada pela geneticista Tabitha Honemeyer, publicou diversos trabalhos que modificaram o que se sabia sobre as populações que já habitavam o continente bem antes da chegada dos europeus nos séculos XV e XVI. Numa entrevista que fiz com a professora Tabitha, ela destacou como esse passado da América do Sul, antes da chegada dos europeus, sofreu, muitos anos, uma espécie de apagão. Ela destaca que nas escolas, o estudo da época pré-colombiana não é obrigatório. E mesmo quando existem aulas sobre o tema, elas focam de forma superficial apenas nos incas, nos maias e nos astecas. Segundo a pesquisadora, o estudo do DNA, junto com as técnicas de arqueologia, antropologia e outras áreas, é uma ferramenta para reconstruir a história de muitas dessas populações. Vamos então à primeira descoberta, que envolve como os primeiros seres humanos chegaram às Américas. Nas aulas de história na escola, aprendemos que a chegada dos primeiros indivíduos às Américas se deu pelo Estreito de Bering, um canal de gelo e terra firme que conectou a Sibéria, na Rússia, ao Alasca, nos Estados Unidos. E esse trajeto continua a ser encarado como a principal, e talvez a única, porta de entrada para o continente. A partir dali, os grupos desceram até chegar à Patagônia, ao sul. Mas os trabalhos mostram que o povoamento das Américas foi muito mais complexo do que se imaginava. Um dos conceitos que caiu por terra a partir das pesquisas da USP é a ideia de uma entrada única. Ou seja, a teoria de que houve apenas uma incursão de seres humanos pelo novo território, que deu origem a todas as populações ameríndias dali em diante. A professora Tabitha me contou que hoje em dia sabe-se, graças à genética, que foram vários fluxos migratórios. As populações vieram da Ásia e chegaram nessa região conhecida como Beríngia, que se conectava com as Américas. Mas elas permaneceram ali por cerca de 10 mil anos. Depois, com a mudança nas condições climáticas locais, como a inundação desses territórios, essas populações tiveram que sair da Beríngia e foram em direção ao que conhecemos hoje como Alasca e Canadá. Uma vantagem dessa mudança de território pode ter sido a maior quantidade de recursos em terras americanas. Embora a porção norte do continente seja tão fria quanto a Sibéria, ela apresenta uma umidade maior, o que facilita o desenvolvimento da fauna, com mais possibilidade de caça e alimentos. E essas ondas migratórias da Beríngia não aconteceram todas ao mesmo tempo. Elas ocorreram em levas, e grupos foram chegando aos poucos às Américas.
Outro detalhe revelado nas pesquisas foi o de que algumas populações nativas da América do Sul, como os Suruí, os Caritiana, os Chavante e os Guarani Kaiowá, no Brasil, e os Xotuna, no Peru, ainda trazem no genoma uma pequena, mas estável semelhança com povos da Austrália e da Oceania. Segundo o trabalho, eles compartilham 3% do genoma. Isso indica, segundo a doutora Tabita, que esses indivíduos seriam descendentes de uma daquelas primeiras levas que cruzaram a Beringia há cerca de 15 mil anos. Esse grupo antepassado é conhecido entre os cientistas como população Y, a letra inicial de Ipicuera, ou ancestral em Tupi. E que fique claro, não há nenhuma evidência de que povos da Oceania cruzaram o Oceano Pacífico e chegaram diretamente à América do Sul. O que muito provavelmente aconteceu, segundo os dados mais recentes, foi a migração deles para a Ásia e depois para a Beringia. Ali, eles se relacionaram com as populações que já habitavam o local, e uma fração do DNA desses indivíduos se preservou até hoje. Descoberta número 2. Havia uma intensa troca entre povos andinos e amazônicos. O biólogo Marcos Araújo Castro e Silva, que faz parte da equipe da doutora Tabita, me explicou que durante muito tempo acreditava-se que as dinâmicas populacionais eram muito diferentes na América do Sul. Por um lado, teríamos grandes populações conectadas nos Andes, que teriam dado origem a impérios, como os Incas. Do outro, acreditava-se que povos da Amazônia eram pequenos e isolados. Em tese, essa teoria poderia ser explicada pelo DNA. Se isso fosse de fato verdade, a tendência era que a diversidade genética dos andinos fosse vasta, já que eles estariam em maior número e com comunidades conectadas, enquanto os amazônicos teriam uma menor variabilidade genômica, porque seriam poucos e sem muita relação entre os grupos. Só que não foi isso o que os cientistas viram na prática. Com base na diversidade genética que eles encontraram entre os habitantes da Amazônia, puderam inferir que existiam grandes populações ali com milhões de indivíduos. Esse achado, aliás, vai ao encontro do que é observado em outras áreas do conhecimento. Em trabalhos publicados recentemente pelo arqueólogo Eduardo Góes Neves, também da USP, há estimativas de que a Amazônia teria abrigado entre 8 e 10 milhões de pessoas no passado, antes da chegada dos europeus. Outro mito que cai por terra a partir das últimas pesquisas é a chamada divisão Andes-Amazônia. Segundo essa proposta, existiria uma separação entre os povos que habitavam essas duas regiões, de modo que eles não se relacionavam. As análises genéticas recentes revelam que isso não aconteceu e essas populações tiveram muitas trocas e contatos. A descoberta número 3 está entre as mais curiosas, pois envolve um fenômeno chamado a Grande Expansão Tupi. A doutora Tabita classifica essa expansão como uma das maiores migrações da história da humanidade. Em resumo, os Tupis saíram do noroeste da Amazônia e andaram mais de 4.000 quilômetros para vários cantos da América do Sul. E isso tudo aconteceu em cerca de 1000 anos. De acordo com as pesquisas, essas populações estavam em franco crescimento e foram margeando os rios ou a costa litorânea, em busca de terras férteis para a agricultura. Esse fenômeno começou mais ou menos há 2.100 anos atrás e teria atingido seu pico no ano 1000 da Era Comum, quando a população tupi teria entre 4 e 5 milhões de indivíduos. Antes, acreditava-se que essa onda migratória tinha acontecido por uma rota só. Os trabalhos da USP mostram que a expansão se iniciou no noroeste amazônico e já na origem se desmembrou em 3 ramos principais. A primeira parte seguiu até a ilha de Marajó, no Pará, e desceu pela costa do Atlântico até o litoral sul de São Paulo. No caminho, deu origem aos Tupinambá, aos Tupiniquim e aos Tamoios, grupos que se tornaram senhores da costa litorânea e fizeram os primeiros contatos com os portugueses. Um segundo grupo foi em direção ao sul, na borda da Bolívia e Paraguai, e deu origem aos Guarani. O terceiro seguiu para o oeste, na região da fronteira entre Brasil e Peru. A professora Tabita classifica esse feito como notável, já que falamos de uma sociedade que não tinha acesso à metalurgia ou exércitos organizados. As evidências apontam que os tupi se locomoveram em grupos grandes e, conforme encontravam outros indivíduos, lutavam ou desviavam o caminho. Uma evidência dessa grande expansão tupi vem da Amazônia peruana. Lá é possível encontrar o povo Cocama, que há gerações fala tupi. Mas a análise do DNA de integrantes dessa população mostra que eles são muito mais semelhantes geneticamente aos Chamicuro, que são seus vizinhos e falam a língua arawak. Ou seja, eles adotaram a língua tupi, mas geneticamente são mais próximos de outro povo. Essa pode ter sido uma assimilação cultural que ocorreu a partir da expansão tupi e corrobora algo que já foi sugerido por estudos em outras áreas. A ascensão tupi foi seguida por uma queda vertiginosa. Um pouco antes da chegada dos portugueses, essa população entrou em declínio. Ainda não se sabe muito bem os motivos disso. As principais suspeitas são mudanças climáticas ou uma tensão populacional por recursos cada vez mais escassos. E a professora Tabita lembra que quando os europeus chegaram no Brasil, então, aconteceu um desastre. A partir dali, os pesquisadores estimam uma redução de 98% na população tupi,
números semelhantes ao que foi observado entre os povos que habitavam o México e a América Central. Vamos à quarta descoberta. Os Tupiniquim estão entre nós. O grupo da USP conseguiu restaurar, por meio da genética, a história e a origem dos Tupiniquim. A doutora Tabita me contou que essa população era considerada completamente desaparecida. Eles não faziam parte dos censos do IBGE e se considerava que eles tinham sumido desde o século XIX. Mesmo assim, alguns moradores de Aracruz, no Espírito Santo, sempre declararam pertencer à etnia Tupiniquim. A análise genética feita pelo grupo da USP mostrou que, de fato, os Tupiniquim nunca foram extintos e os genes deles estão presentes nesses indivíduos até hoje. E para fechar a nossa lista, a quinta descoberta tem a ver com saúde. O grupo da USP descobriu um gene que protege povos amazônicos da doença de Chagas. Já se sabia há muitos anos que algumas populações originárias da Amazônia sofrem menos com a doença de Chagas, uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido pela picada e pelo contato com as fezes do inseto conhecido popularmente como barbeiro. Agora, os cientistas descobriram que a genética está entre as possíveis explicações para esse fenômeno. As populações que habitam a região há milênios passaram por adaptações no DNA que permitem barrar, com mais eficiência, a entrada do patógeno nas células onde o problema se desenvolve. Essa pesquisa descreve o primeiro exemplo nas Américas de seleção natural influenciada por um patógeno entre seres humanos. No mundo, esse fenômeno só havia sido observado em outras 4 circunstâncias. A mais famosa delas envolve a resistência à malária entre algumas populações africanas, que, por causa dessa mesma adaptação genética, são mais propensas a desenvolver anemia falciforme, uma doença que afeta as células vermelhas do sangue. Segundo a professora, a adaptação genética à doença de Chagas começou há cerca de 7.500 anos, ao longo das ondas migratórias que vieram da América Central e povoaram a América do Sul. A descoberta de todos esses mecanismos biológicos renova as perspectivas de tratamentos modernos contra a doença de Chagas no futuro. É claro que as pesquisas sobre a genética e a origem dos povos indígenas brasileiros estão apenas começando e devem trazer muitas outras novidades nos próximos anos. Um abraço e até a próxima! Quando chegaram no Brasil, os portugueses encontraram uma enorme população indígena que se distribuía ao longo de toda a costa do país. Nas documentações escritas sobre os primeiros anos de convivência com estes povos, é possível perceber que eles se dividiam em 2 grandes blocos, cujos grupos pertencentes a cada um, salvo algumas exceções, guardavam várias semelhanças linguísticas e de costumes. O grupo Tupi-Guarani, ao qual pertenciam os Carijós, os Tupiniquins, os Tupinambás, os Temiminós e outras populações que viviam nas proximidades do Rio São Francisco e no interior do Brasil, foram os que primeiro tiveram maior contato com os europeus. Já os Tapuias, assim chamados de forma genérica para se referir a todos que não pertenciam ao grupo Tupi-Guarani, abrangiam as populações que tentaram se manter mais distante dos colonizadores, entre as quais estavam os Goitacás, os Aimorés, os Tremembés e, ao sul do Brasil, os Charruas. Os índios Charruas têm sua origem mais remota na região da Patagônia e, além do Brasil, esta etnia também se espalhou pelo Uruguai e pela Argentina. Eram povos coletores e caçadores com modo de vida semi-sedentário, cuja locomoção se baseava nas mudanças climáticas ocorridas ao longo do ano. Com relação às suas características físicas, o grupo guardava semelhanças com as demais tribos da região, exceto pela estatura, considerada maior que a média, e os olhos, que tinham um formato levemente amendoado. Às mulheres cabia a função da coleta e do cuidado com os filhos, enquanto os homens se dedicavam à caça e às guerras. E embora eles não se organizassem em aldeias, no grupo sempre existia um chefe com a obrigação principal de guiar os demais em várias questões indispensáveis à sua sobrevivência. Mesmo sendo nômades e irredutíveis, o grupo chegou a manter contato com os espanhóis e os portugueses durante a expansão colonizadora no território americano. E nesta ocasião eles tiveram acesso aos cavalos, tornando-se mestres na arte da montaria. Além disso, frequentemente eles iam atrás do gado introduzido tanto pelas povoações colonizadoras quanto pelas missões jesuíticas, tendo tido vários embates com os fazendeiros e com os próprios guaranis. Os charruas não eram adeptos dos rituais antropofágicos presentes na maioria das outras etnias indígenas do Brasil, mas tinham uma peculiar relação com a morte, chegando a praticar a automutilação para demonstrar respeito ou expressar a dor e os sofrimentos sentidos após a morte de algum parente.
É difícil saber ao certo como era o idioma falado por eles, pois tudo que se tem documentado destes povos são palavras soltas e com o tempo o grupo passou a se misturar com outras populações indígenas, para sobreviver aos frequentes ataques dos colonizadores e dos jesuítas, perdendo muito de sua cultura original. A partir da expansão colonizadora e da formação dos estados nacionais uruguaio e argentino, a presença dos charruas começou a incomodar. A invasão das fazendas de criação de gado era a queixa principal contra o grupo, que, para tentar escapar da violenta resposta dos colonizadores, se uniram aos minuanos, em um movimento de resistência. Ainda assim, o extermínio desta população foi sistemático durante os séculos XVIII e XIX. Durante a Guerra de Independência do Uruguai, o grupo foi surpreendido em uma emboscada armada pelo exército. Convocados para lutar, eles acabaram sendo massacrados por tropas uruguaias, o que ficou conhecida como a primeira de muitas campanhas de extermínio dos charruas. Por muito tempo, este episódio foi tido como o início da extinção dos charruas, e os supostos últimos sobreviventes desta etnia teriam sido enviados para Paris, onde eram apresentados como atração circense. No entanto, recentemente passou-se a aceitar que muitos dos charruas podem ter atravessado a fronteira e se estabelecido em meio a tribos brasileiras, para isso tendo que abrir mão de sua identidade cultural, sendo invisibilizado na história oficial. Cunhambebe era um guerreiro tamoio. Ele havia derrotado diversos inimigos, tinha capturado espadas de portugueses, canhões. E diz a lenda que ele tinha comido pelo menos 60 portugueses. Cunhambebe teve um destino comum a tantos outros indígenas na época de início da colonização portuguesa: a morte, provavelmente por varíola. Gente, hoje nós vamos falar sobre o maior grupo étnico, né, deste primeiro período aí do Brasil de colonização. Hoje nós vamos falar sobre os tupis. Existiram e ainda existem nativos aqui no Brasil. Se antes da chegada dos portugueses a gente estima um número por volta de 5 milhões, hoje é um pouquinho mais de 900 mil. Um destes grupos linguísticos que mais predominavam no atual território brasileiro eram os dos tupis, né? Onde nós vamos ter a nossa aula hoje. Gente, é o seguinte, na Amazônia, por volta de 3, 4 mil anos atrás, a gente tem o início da agricultura. Com o início da agricultura, a gente tem um aumento de populações, de povoados, né? E esse aumento de povoados vai permitir com que se formem grandes grupos linguísticos. Quando essas populações saem da Amazônia, elas vão levar consigo línguas e costumes parecidos, tá? Um desses povos que vai se originar da Amazônia e vai sair da floresta será o dos tupis, ou tupis-guaranis. Por que tupis-guarani? Porque a gente tem um grupo saindo pelo litoral, que são chamados de tupis, e outro grupo saindo pela região, né, pelo outro lado aqui, vão entrar no Brasil de volta pelo Paraguai, mas pela região sul ali, que é o grupo que nós chamamos de guaranis. Então esse é um grande grupo linguístico, não é um povo, não é uma nação, é um grupo linguístico. São povos que têm idioma similar e cultura parecidas também, não quer dizer que sejam iguais, mas são parecidas. Então, esta origem vai fazer com que vários povos que habitem o litoral brasileiro antes da chegada dos portugueses tenham costumes, né, e idiomas parecidos. Bom, aqui eu deixei no mapa até para a gente esclarecer. Em verde, antes da chegada dos portugueses, a gente tinha predominância de povos de origem tupi. Outros povos existiam aqui, né, estão em vermelho. Por exemplo, como aimorés, goitacás, tremembés e os charruas. Eles não tinham essa origem, né, do idioma e a cultura tupi. Eles tinham uma cultura que a gente varia, por exemplo, alguns eram de outros grupos linguísticos. Os aimorés, goitacás, a gente não tem certeza se eram do grupo G ou de algum outro grupo linguístico, por exemplo. Então existiam populações diferentes, mas a predominância eram de povos com cultura e idioma tupi. Os tupis, assim como a maioria dos povos, né, nativos do Brasil, eles têm uma espiritualidade muito grande, uma relação com a terra e com o mundo em que eles vivem de forma bastante espiritual. Então, todos os rituais, quando a gente vê cânticos, né, eles são danças, pinturas, essas questões são essas
expressões artísticas, né? Na verdade, elas são também trocas espirituais que eles estão fazendo, né? A pintura, por exemplo, era feita com genipapo e urucum, 2 cores, né? Preto e vermelho. O vermelho saía em um dia, mas a cor preta ficava até e fica ainda, né? Por volta de 2 semanas ainda marcado no corpo. A cor vermelha representava o sangue dos ancestrais, representa ainda. E a cor preta é a terra. Então era essa a relação com a terra e com os ancestrais que os tupis tanto valorizam. Gente, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau. Nada melhor do que mostrar algumas das muitas palavras que foram introduzidas no português brasileiro graças a esse contato do português com os povos indígenas que já estavam aqui na época da colonização. E salientando que a grande maioria da influência foi do Tupi-Guarani. Essas palavras, esse vocabulário, a grande maioria é do Tupi-Guarani. Então, nomes próprios, né, como Iracema, Jacira, Janaína, Maiara, Moacir, são nomes próprios de origem indígena. E aí, claro, né, a fauna, a flora, os animais mantiveram os nomes ou até mesmo receberam o nome de origem indígena. Como, por exemplo, os animais capivara, arara, jacaré, tatu, tucano. Frutas, né, legumes também como abacaxi, jabuticaba, açaí, a mandioca, né, ou aipim, todos nomes de origem indígena. E aí alguns pratos também, né, coisas que a gente faz como a pipoca, o mingau, que o mingau, né, é aquilo que a gente dá normalmente para criança, né, que mistura aveia, leite e dá para criança, ou também somente uma farinha, mistura com leite e dá para criança. A paçoca, né, que nós adoramos, esse doce feito de amendoim, a paçoca. Também tem a muqueca, né, que é um prato feito com peixe, a muqueca. E a maniçoba, né, outro prato feito com a folha da mandioca. Temos vocabulário em geral, né, como por exemplo a oca, né, a oca, canoa, carioca, a pessoa que nasce no Rio de Janeiro, nós chamamos de carioca. Em caipira, uma pessoa que é do interior, que é da roça, nós chamamos de caipira. A capoeira, que vocês conhecem bem, né, a capoeira. E também pereba, pereba. Isso eu tenho certeza que nem os brasileiros sabem, né? Porque às vezes temos assim uma ferida ou uma alergia na pele e não sabemos o que é exatamente. Falar, eu tô com uma pereba aqui, ou nasceu uma pereba em mim, não sei o que é. Então é isso, né? É uma palavra de origem indígena e nós usamos bastante também. E aí temos expressões, né? Expressões que nós usamos e que são de origem indígena, né? E muitos brasileiros também nem sabem. Por exemplo, quando fala assim, ele tá tão jururu, jururu, né? Que é uma pessoa que tá meio triste ou triste, com a cabeça baixa, então nós falamos que está jururu. Também podemos dizer, que nhaca, vai tomar um banho, nossa, tá uma nhaca aqui. Então, assim, algo mal cheiroso, né, que pode ser um local, pode ser uma pessoa, né, que está, não sei, fedido. Então falamos, tá uma nhaca, né, um cheiro ruim. Também podemos dizer, e aquilo ali tá meio capenga, melhor consertar, está meio capenga. Ou seja, algo que está... Pode ser um carro, um objeto que está quase caindo ou está meio quebrado, sabe? Não está em boas condições, nós falamos que está meio capenga, né? Pode ser até um quadro na parede que está quase caindo, falamos, aquilo está meio capenga, preciso arrumar ali, né? Aquilo está capenga. Então esse capenga é a palavra, a expressão de origem indígena. E uma bem famosa que a gente usa também é, ele tá cheio de nhenhenhé e não sabe o que é direito. Então esse nhenhenhé, uma pessoa que está com uma frescura, com uma indecisão sobre algo,
nós falamos que está muito cheio de nhenhenhé, né? Então, sabe a pessoa que fica falando, dando desculpas, não sei se eu quero, não sei se vou, talvez, e fica falando, fala, quanto nhenhenhé, ou está cheio de nhenhenhé. Esse nhenhenhé também é uma expressão de origem indígena. E uma que eu também adoro, né? Que nós usamos muito, é assim, o que é essa gororoba aí que você fez hoje pra gente comer? O que é isso? O que é essa gororoba? Então, gororoba é quando alguém é um prato de comida que não é definido, né? Então, quando a pessoa junta restos de qualquer coisa, põe tudo junto e mistura, então falamos que é uma gororoba. Ou às vezes a pessoa vai fazer realmente um prato, mas não fica muito bom, fica estranho, principalmente na aparência. Então nós falamos, isso ficou uma gororoba, mas tá bom, né? Bem, e não esqueça então de homenagear os povos indígenas no dia 19 de abril. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! A nossa história, ela tá bem guardada, bem preservada, porque é uma tradição oral. Então isso eu acho que nunca vai se apagar, assim. Se a gente tem, assim, o bom viver da gente, a gente tem que agradecer a Deus pela saúde, né? Então, sou feliz por isso, né? Que hoje, graças a Deus, também tá tudo bem. Porque a gente também estamos aqui só de passagem. Nós vem nesse mundo e vai, né? Com o tempo. Daí sempre tem que ficar a nossa semente para estar seguindo em frente, né? Enquanto existir florestas, rios, enquanto existir florestas, rios, água pura, terra fértil, e enquanto existir as crianças indígenas, vai continuar a cultura. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar os seus comentários, deixar o seu like. E nos encontramos de novo daqui a 15 dias com mais um assunto muito interessante dentro dessa nossa série As Origens do Povo Brasileiro. Até lá, um abraço.